Os puritanos eram uma sociedade de protestantes ingleses que tiveram seu auge nos séculos 16º e 16º primeiro. Eles praticamente inventaram a ideia de serem rígidos, como o próprio nome sugere. As atitudes puritanas em relação ao sexo eram bastante contidas, mas eles se soltavam muito mais do que você provavelmente imaginava. Então hoje vamos nos infiltrar para revelar a surpreendente vida sexual dos puritanos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros temas românticos você gostaria de ouvir na próxima vez. Certo? Como Nathaniel Hawthorne diria, quero seu romance proibido e perigoso. Apesar da reputação conservadora, você pode se surpreender ao descobrir que os puritanos não eram contra o sexo. Na verdade, eles achavam o sexo algo muito bom. Existem várias citações de puritanos famosos elogiando a intimidade conjugal quente. Por exemplo, um deles escreveu que o sexo deveria ser como dois instrumentos musicais, devidamente ajustados, que produzem uma harmonia muito agradável e doce em um conjunto bem afinado, ou seja, tipo uma mixtape. Teve também o clérigo William Goode, que descreveu o sexo como um dos atos mais próprios e essenciais do casamento, e disse que os casais deveriam ir para a cama com boa vontade e prazer, voluntária, pronta e alegremente. E em 1615, o escritor puritano Alexander Nichols disse que, no casamento, tu não apenas te unes a um amigo e conforto para a sociedade, mas também a um companheiro para o prazer. Então, em outras palavras, aproveite a intimidade e aproveite bastante, com frequência. Os puritanos não só achavam que o sexo deveria ser intenso e alegre, como também acreditavam que relações frequentes promoviam boa saúde e que uma relação mútua era necessária para a concepção. Textos médicos puritanos até recomendavam boa comida, vinho, um ambiente relaxado e preliminares para ajudar os casais a sincronizarem suas relações. Estamos acertando nesse eufemismo, com trocadilho intencional. Mas eram puritanos e não queriam que ninguém se divertisse muito. Por exemplo, eles achavam que sexo em excesso poderia te deixar debilitado ou tirar anos da sua vida. Claro, mas só se for realmente bom. Claro, os puritanos não eram tão entusiasmados com todo tipo de sexo. Documentos históricos da colônia de Plymouth mostram que relações antes do casamento eram um grande tabu, o que podia resultar em punições severas. Por exemplo, em 1640, Thomas e Joanne Pinson foram pegos por terem feito sexo antes do casamento. Não sabemos ao certo como foram descobertos, mas é possível. A gravidez de Joanna pode ter ficado aparente só alguns meses após o casamento, indicando claramente o romance imprudente deles. Tom foi açoitado no pelourinho, enquanto Joanna foi obrigada a sentar-se no tronco, apesar das punições severas. Relações antes do casamento eram comuns na puritana Massachusetts. No condado de Middlesex, 1 a cada 200 crianças nascia de gravidez fora do casamento. Após serem acusados, a maioria desses casais confessava e escolhia entre ser açoitada ou pagar multa. Homens e mulheres eram igualmente culpados e punidos, mas as mulheres eram mais frequentemente acusadas de faltas sexuais. O duplo padrão era tão grave que não há registro de homem casado acusado de adultério no tribunal. Como observa a historiadora Anna Newsell, da Universidade da Virgínia, relações sexuais ilícitas, especialmente por homens casados, certamente eram ocorrências comuns, mas os homens eram acusados de fornicação, uma infração menos grave. Os puritanos não eram positivos em relação ao sexo apenas quando se tratava de casais casados. Eles eram muito exigentes nesse ponto e até disciplinavam homens que não eram próximos o bastante de suas esposas. Por exemplo, em 1640, um homem chamado James Maddock foi excomungado de sua igreja em Boston porque, entre outras coisas, ele havia negado no convívio conjugal à sua esposa. Por 2 anos, James alegou que estava se vingando de si mesmo por tê-la maltratado antes do casamento, o que é outra forma de dizer que ele quase certamente tinha uma amante. E em 1665, um certo John Williams, da colônia de Plymouth,
foi levado ao tribunal porque foi acusado de se afastar do leito conjugal e se recusar a cumprir o dever matrimonial com sua esposa, Elizabeth, segundo a lei de Deus e dos homens. John disse que tentava sair do relacionamento porque Liz havia sido infiel. Mas um júri acabou decidindo a favor dela, concedendo-lhe 1/3 dos bens dele, além de despesas de subsistência. Isso sim é pesado. Os puritanos tinham atitudes muito rígidas sobre sexo antes do casamento. Durante toda a história da colônia de Plymouth, apenas uma pessoa foi condenada à morte por crime sexual. O azarado foi um adolescente chamado Thomas Granger, que foi enforcado em 1621 após admitir ter cometido o ato. Com uma égua, uma vaca, 2 cabras, 5 ovelhas, 2 bezerros e um peru. Parece que alguém precisava investir em uma porta de celeiro. Os companheiros puritanos de Granger eram simplesmente puritanos demais para ignorar isso, então ele foi executado junto com todos os seus companheiros animais. Ninguém faria isso após o caso de Thomas Granger. Nem se podia brincar com algo tão obsceno. Em pelo menos um caso registrado na cidade puritana de New Haven, um casal foi expulso da cidade depois que seu cachorro ficou animado com o porco do vizinho e eles fizeram uma piada. Os puritanos teriam grande dificuldade com certas comédias dos anos 80 e 90. Os métodos anticoncepcionais da época não eram muito avançados, mas existiam, geralmente feitos de plantas ou intestinos de animais. Europeus usavam camisinhas de tripa de carneiro e mulheres iroquesas, esponjas de casca de bétula. Mas os puritanos eram contra qualquer forma de controle de natalidade, incluindo o coitus interruptus, que, se você não fala latim, é só o método de retirada, o único que não exige uma ida à farmácia. Gênesis 38 menciona Onã desistindo, por assim dizer, e o Senhor o matou por causa disso tudo, então era algo realmente muito sério. Assim, o onanismo era visto como um grave pecado pelos puritanos. Resumindo, se você fosse puritano, a única forma de controle de natalidade possível era rezar antes do ato. Da mesma forma, qualquer tipo de contato íntimo, além do sexo vaginal, era considerado um crime contra Deus, porque nada disso poderia levar à procriação, então todas as outras formas de intimidade eram contra a lei. Os puritanos chamavam essas leis de sodomia, que vem da gíria francesa bourge, que significa herege. Uma dessas formas de intimidade proibida era a homossexualidade. Na verdade, ser gay era considerado pior do que adultério, o pecado mais abominável e antinatural. Apesar da retórica intensa, os puritanos só condenaram uma única pessoa à morte por homossexualidade, e provavelmente porque ele também era abertamente ateu. Quase todos eram executados por isso naquela época. Em geral, a homossexualidade era normalmente punida com sentenças comparativamente mais leves, como ser queimado no ombro, receber chicotadas em público ou ser banido da colônia. Embora isso fosse praticamente como morrer, não dava para alugar um apartamento na cidade. No entanto, o lesbianismo só foi considerado crime capital de 1655 a 1665 em New Haven. Todos os outros códigos legais puritanos que previam a pena de morte para a homossexualidade se aplicavam apenas aos homens. Temos quase certeza de que não queremos saber o motivo, mas em 1645, uma estranha legislação puritana proibiu o uso de viseiras, máscaras e roupas estranhas para fins e propósitos lascivos. Você não pode enganar alguém para dormir com você usando um disfarce. A legislação explica que alguns abusos já haviam ocorrido entre nós por causa de disfarces. Tudo isso parece bem sórdido, mas a lei deve ter funcionado. Como observa um historiador, não há registros de amantes mascarados nos tribunais, então disfarces estavam fora de questão. Mas pelo menos você podia escrever para o objeto da sua afeição uma mensagem sexy para tentar seduzi-lo para alguma coisa, certo? Bem, não. Pegue, por exemplo, o caso de Nathanael Hall, um homem casado que foi acusado de usar palavras e comportamentos incivilizados com Elizabeth Barry pessoalmente. E depois entregando escritos para a tal Elizabeth Barry para seduzi-la, nós supomos que Elizabeth Barry era uma atendente no Chili's de New Haven.
É o único caso desse tipo que conhecemos, mas isso não ajudou Hall. Ele acabou tendo que escolher entre uma multa de 5 libras ou ser açoitado publicamente. Finalmente, o bundling ou tearing era uma prática comum entre os puritanos e, de acordo com pelo menos um especialista, quase certamente promovia a falta de castidade. Como isso funcionava bem? Se os pais de uma jovem aprovassem o pretendente, às vezes permitiam que dormissem juntos na mesma cama com o bundling. A moça vestindo apenas sua anágua e o seu pretendente usando nada além de suas calças, sabe, como um agrado. Às vezes, uma tábua de bundling era usada para separar o casal ou, em alguns casos, um saco, como visto no filme de 2000 de Roland Emmerich, O Patriota. Isso mesmo, algo em O Patriota era realmente verdade. Segundo o historiador Andrew Gardner, isso avaliava a compatibilidade sexual do casal de modo aceitável ao Senhor. Mas havia algumas regras básicas. As roupas de baixo deviam ser mantidas o tempo todo. Os pais iam para o próprio quarto e não podia haver safadeza. Apostamos que alguns desses casais deram um jeito de quebrar as regras. E aí, o que você acha? Os puritanos eram mais ousados do que você imaginava ou tão caretas quanto esperava? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos da nossa história curiosa.